Amém. Quem está feliz? Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, meu irmão, no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 4, versículos 16 em diante. Lucas, no capítulo 4, versículos 16 em diante. Amém. Amém? Estão aí? Vamos ler então juntos. A palavra de Deus nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos especiais na tua casa. Pelo privilégio, meu Deus, de podermos estudar a tua palavra e de nessa noite, Senhor, estarmos aqui na tua casa para ouvirmos a tua voz. Nós precisamos, ó Deus, nesta hora, da continuidade da tua presença entre nós. E que ao, meu Pai, refletirmos em alguns pontos especiais da porção da tua palavra, possamos, meu Deus, nessa noite alimentar a nossa fé, sermos alimentados na nossa esperança pelo teu Santo Espírito e vivermos, meu Pai, uma atmosfera diferente no nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, e fale-nos poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Antes que você se assente, dê um upa aí em quem está do seu lado. Sabe o que é um upa? Dá um abraço apertado, especial em quem está aí com você. Mas dá um abração gostoso. Se é o esposo, se é a esposa, agora dá aquele abraço especial em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí você pode se assentar. Amém? Podemos nos assentar de forma especial. Glória a Deus. Quem está feliz aí, irmão, diz amém. Quem está muito feliz, dá um aleluia aí. Quem está mega feliz, dá glória a Deus. Amém? Vamos combinar um negócio? Cada vez que você começar a ter um toque especial de Jesus no seu coração, através desse Jesus que é mais do que um carpinteiro, você pode vibrar aí no teu lugar, pode glorificar o nome dele, porque Deus quer falar profundamente ao meu e ao teu coração. Amém? Abra o teu coração, permita que nessa noite o Espírito Santo possa falar-lhe aí e manifestar-se na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Queria conhecer aqui a Sônia, que está conosco hoje pela... Oi? É verdade, eu vi aqui na ficha. Ai, tá bom. Então nós vamos estar orando pela Sônia, sua filha, Maria. Ai, que bom, viu, minha querida? Então nós vamos estar orando, mas que bom. Tivemos a alegria de ter a Sônia conosco. E ela teve que se ausentar de forma especial, acompanhar o seu marido, mas está aqui, nós vamos estar entrando em contato com ela, em nome de Jesus. Irmão, espero mais uma vez, como já disse, espero que você tenha tido uma semana abençoada. E hoje nós começamos aqui na igreja, nos domingos de abril, uma nova série de mensagens, onde nós vamos, tem como título, melhor dizendo, Jesus mais do que um carpinteiro. A pergunta que hoje nós, muitas vezes,
Alguns de nós já temos assim de forma muito precisa a responder, já foi nos feita de outras formas, quem é Jesus para você? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quem que é Jesus para você? Quem é Jesus? De fato, quem é Jesus? Tem muitos nomes de Jesus, mas quem é Jesus? Mas, muito mais, Ele é para nós, porque Ele é poderoso em obras. Eu lembro quando era criança, irmãos, que a gente gostava de fazer umas brincadeiras. Aí alguns que estão aí já passaram dos 30, vão se identificar talvez comigo, né? Hoje a criançada brinca de quê, irmãos? Videogame, tablet, o que mais? No celular, né? A maioria das crianças aí, nesse mundo eletrônico, né? De forma muito especial, as pessoas têm tido a oportunidade de viver. Mas no meu tempo, irmãos, era um pouco diferente. E talvez alguns que já têm mais primaveras do que eu, né, pastor Ed? Desculpa, não estou te chamando de velho, não. Tiveram brincadeiras diferentes. Eu lembro uma vez quando eu fiz um caminhão para mim. Eu peguei 4 latas de leite ninho, né, enchi de areia e coloquei um arame que passava no meio, e eu ligava com o arame as outras e puxava na frente, e elas andavam assim, as 4 latas, era um caminhão que eu tinha, né? Mas uma coisa que eu gostava muito, irmãos, era de fazer algumas brincadeiras onde eu tinha que construir alguma coisa ou mexer com madeira, como eu gostava. Gostava de construir, de repente, um escritório. A gente brincava de advogado com os meus primos. Então a gente brincava, viu, Gerson? Brincava de advogado aí, ó. Então fazia. As minhas primas às vezes queriam brincar na cozinha e tinha que construir a mesa da cozinha. Então a gente ia lá e construía. Às vezes nós éramos os construtores numa brincadeira. Então a gente ia, pegava escondido as ferramentas do meu avô, né? Pegava lá o martelo, os pregos, e a gente ia mexer. E muitas vezes, mexendo com essa madeira, a gente passava a mão, algumas madeiras eram muito mais ásperas do que deveriam, e entrava uma felpa aqui no dedo e doía pra caramba. Ou quando a gente está martelando lá, cansei de dar martelada no dedo. Quem já deu martelada no dedo aqui? Já deu, Jackson? Várias. Pergunta. Quem gosta? Já deu, Márcio? Ah, é? Fala que vai passar dor? Tá bom. Irmãos, é gostoso a gente ter partilhado de uma geração onde a gente gostava de produzir, de construir nossos brinquedos. A gente brincava com isso. E eu confesso para você, quando eu estava lendo e buscando nessa porção da palavra, tentando imaginar a infância, a juventude, a adolescência e o início da fase adulta de Jesus, eu comecei a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, imaginando isso. Algo que começou com uma simples brincadeira. Eu lembro como hoje, o porquê eu me sentia apaixonado, a vontade de gostar de mexer com madeira. Eu gostava olhando o meu avô construindo alguma coisa no sítio lá. Eu ficava olhando para ele. Já desde criança ia lá e pegava o martelo e tentava bater. Cansei de perder ele da minha mão, batia no pé, caía no pé e saía chorando para minha avó. Mas começava a despertar em mim o desejo de partilhar, de repente estar partilhando daquela obra diferente. Jesus, quando criança, irmãos, e aqui está algo muito especial. No texto que nós lemos, especialmente no versículo 22, se você fechou a sua Bíblia, por favor, mantenha aberto no capítulo 4 de Lucas. No verso 22, depois disso que aconteceu com a vida de Jesus, ele estava vivendo o início do seu ministério. Perceba que ele foi batizado por João Batista, seu primo. Ele foi batizado e aí, conduzido pelo Santo Espírito, ele foi para onde? Para uma mansão bem moderna. Foi para isso que ele foi? Para um castelo dos fariseus. Para onde Jesus foi, irmãos? Quem está vivo aqui diz amém, irmão. Levanta a mão aí, quem está vivo? Então vamos lá. Jesus foi para onde depois foi batizado, irmãos? Para onde? Para o deserto. Quantos dias ele ficou no deserto, irmãos? 40 dias. Ali ele fez o quê? Ele jejuou, ele não comeu nada. E ao final deles, tendo muita fome, ele foi provado pelo diabo em pessoa, que foi ali e provou. Nesse período, ele então, conduzido pelo mesmo Espírito, ele volta para Nazaré. Literalmente, ele volta para casa. Ele volta
literalmente de onde tudo começou, para a região daqueles mais íntimos dele. Período que ele ficou ali 30 anos, onde ele se desenvolveu com essas pessoas, onde ele aprendeu, onde ele exerceu a sua profissão como um carpinteiro. E ele volta para esse lugar. E a Bíblia diz assim, indo para Nazaré, aonde fora criado, verso 16. Num sábado, na sinagoga, ele entrou, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. No ritual de um culto dentro de uma sinagoga, irmãos, existem duas figuras especiais, o rabino e o razã. O rabino é aquele que vai partilhar da palavra escrita, da Torá, a leitura dos textos do Antigo Testamento. Ele vai partilhar de uma reflexão dentro disso. E vinculado a essa liturgia do culto judaico, existiam então o razã, que era o ministro de música da igreja. Então ele ficava cantando nos intervalos de uma mensagem ou de uma intervenção, de repente de uma palavra ou da própria leitura da Torá. Esse razão, então, ele ficava cantando e cantava músicas, geralmente os salmos, para tocar o coração e preparar o coração dessas pessoas. Provavelmente foi assim. Um razão foi e cantou um dos salmos. Ele manifestava através da música o que estava tocando no seu coração. E aí ele ia e nesse momento passava a palavra para alguém que participava, tinha a oportunidade de estar lendo ou trazendo uma reflexão. E aí Jesus entrou nesse momento, abriu a Torá e leu parte do Antigo Testamento, que está descrito aqui no versículo 18. Nada mais, nada menos, Jesus estava fazendo uma apresentação de si. Jesus nada mais, nada menos estava revogando já no início do seu ministério quem ele era e para que ele estava agora inserido na realidade dos seres humanos. De uma forma mais específica, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 18 diz assim, ele leu assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha então o livro, devolve ao assistente. Eles então pegam esse livro, vão até um armário bonito, onde toda a sinagoga tem. Eles abrem esse armário e colocam a Torá dentro desse armário. O assistente fecha e vira-se ao razã para que ele continue a liturgia do culto, cantando mais uma música. Mas nesse momento, a Bíblia diz que, no versículo 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, Jesus se assenta e todos, diz a Bíblia, todos na sinagoga tinham os olhos fitos em quem? Nele. Provavelmente depois da leitura de Jesus, o rabino, a pessoa mais importante da sinagoga, iria agora refletir sobre a leitura bíblica. Essa leitura não era uma leitura qualquer, era uma leitura que eles entendiam como uma inspiração do próprio Deus, uma revelação ao povo. E naquele momento, então, o rabino, que na cultura judaica é a pessoa de maior conhecimento ou cultura para poder desenvolver algo, raciocínio, uma palavra diante do coração daqueles que estão ali, a expectativa era tremenda de que o rabino levantasse e falasse ao povo. Olhavam para esse rabino, então ele vai falar para mim. Era o momento mais importante da adoração. Mas a Bíblia diz que todos, sem exceção, ficaram com os olhos fitos em quem? No rabino? No sumo rabino. Ficaram olhando para Jesus, impressionados por Jesus. Impressionados com as palavras de Jesus. Ele nada mais, nada menos, ele simplesmente leu a palavra, mas a Bíblia diz que todos ficaram com os olhos fitos nele. E o interessante é que esse olhar daqueles judeus que estavam na sinagoga para Jesus, comoveu o coração de Cristo. Eles não estavam falando nada, mas o simples fato dessas pessoas estarem olhando para Jesus, estavam dando um grito interno, dizendo, nós queremos mais disso. É como se algo tivesse acontecido diferente na leitura desse homem. Todos os sábados nós adoramos aqui e algo acontece, mas hoje foi diferente.
A leitura parecia literalmente muito mais pessoal. E era exatamente isso, irmãos. Jesus estava nada mais, nada menos do que se apresentando. O início dessa biografia de Jesus, ele estava dizendo: olha, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. E ele começa então a se auto-revelar diante deles, cumprindo uma promessa. Mas o coração dessas pessoas queriam mais. Então a Bíblia diz que Jesus olha para elas, no versículo 21, diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos então lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, diz o verso 22, que lhes saíam dos lábios. E aí então perguntaram: mas espera aí, não é esse o filho de José? Em algumas versões bíblicas diz: não é este o filho do carpinteiro? Nada mais, o verso 22, ele é chave nesse momento, porque ele torna de forma muito mais perplexa a realidade da encarnação de Deus para salvar a mim e a você. Perceba o que Deus topa, a escolha de Jesus. Uma das coisas mais importantes e uma das lutas mais ferrenhas na compreensão do Evangelho, irmãos, é que nós muitas vezes somos contaminados em termos a impressão de que Deus ele trabalha na nossa vida, ou que Ele age simplesmente nas formas extraordinárias, na extravagância, naquilo que realmente torna os nossos olhos perplexos. Mas, irmãos, a própria encarnação, e voltando um pouquinho mais, o nascimento de Jesus, que coisa mais simples, irmãos? Que coisa mais simples do que você nascer e não haver um berço para ser colocado, e colocaram ali o filho do carpinteiro acima de uma manjedoura, lugar onde os animais se alimentavam. Colocaram aquele menino ali. Naquela estrebaria ele foi visitado pelos reis. Que ironia, o rei do universo sendo visitado por esses reis da terra, alguns reis especiais que acompanhavam a profecia de que o Filho de Deus viria. O Filho de Deus agora sendo reconhecido por aqueles que conviveram com Ele na sua formação. Durante 30 anos eles viram Jesus. Durante 30 anos eles acompanhavam a Jesus na sua formatação de vida. Jesus ele foi aprendendo dos traquejos, da maneira com que um carpinteiro tinha que trabalhar. E a gente começa a entender um pouquinho desse Jesus carpinteiro. A obra da carpintaria. Gosto muito quando eu vou lá na casa do pastor Michael e aí ele me mostra as obras que ele faz. Sei que agora você tem um ajudante, né, Michael? O David está te ajudando. Está ajudando, David? Tá? E constrói a escada, constrói lá. Agora tem um... Como é que é o nome daquele negócio que você fez lá em cima? Tem um churrasco lá? Como que chama aquele... Não é puxadinho, tá, Camila? A Camila fala puxadinho. A obra dele. Mas é um lugar especial, assim, irmão. Você, bem no alto. Hã? Um deck. Aí, ó. Gostou aí, Marco? Hã? Um deck bonito, onde você pode olhar, né? Trabalho construir isso, irmãos. Mexer com algumas ferramentas, né, Marco? Você não começou ontem mexendo com madeira. Jesus, ele olhava para o seu pai, como eu disse, e ele começou a formar essa obra da carpintaria, que nada mais, nada menos prefiguraria a obra que ele faria na minha vida e na tua vida. Diga, Marco. Você é filho de um carpinteiro. Então, Marco, você vai se identificar muito com isso. Em nome de Jesus. Eu imagino um passeio de José e Jesus. José ensinando as minúcias da obra da carpintaria. Sei que o Jackson também gosta disso. E aí eles estavam olhando. É diferente, eles não iam para um armazém, né, para um depósito, ou como diz na minha terra, uma madeireira, de vocês ir lá, vamos escolher as madeiras que temos. Não era assim que funcionava. Na época de Jesus não haviam profissões tão distintas como hoje. Um arquiteto, ou um engenheiro, não é? O camarada que era responsável por uma construção geral era nada mais, nada menos que esse homem, o carpinteiro. E aí ele desenvolvia várias outras habilidades, mas o carpinteiro era uma obra similar de construção. E eles iam para as matas para encontrar matéria-prima para as suas obras, para construir uma cadeira, para construir uma mesa, para construir um móvel especial para uma casa, para construir uma porta, para colocar ali algum utensílio que fosse utilizado de madeira para isso.
Eles saíam à procura dessa matéria-prima. E eu fico imaginando José andando com Jesus, e Jesus dizendo, de repente encontraram um pau ali meio torto, uma madeira meio suja, meio velha, colocada de canto. E aí José, Jesus de mãos dadas com o seu pai José, de repente olha assim, pai, essa aqui está feia, né? E aí o seu pai, não, essa aqui dá para a gente talhar, a gente vai conseguir fazer, vamos colocar no nosso carrinho. E eles iam catando, e iam colocando essas madeiras. Jesus, ele ia aprendendo a maneira de usar as ferramentas, que não são essas ferramentas elétricas que nós temos hoje, ferramentas também construídas por eles mesmos, aonde eles tinham que trabalhar as minúcias dos seus projetos, encarnando realmente a ideia de que naquela madeira sem forma, diferente, feia ou rejeitada por algum lenhador, eles iam agora extrair uma obra-prima das suas mãos como um carpinteiro. E é lindo a gente compreender isso, irmãos, porque nada mais prefigura o ministério de Jesus como o carpinteiro da nossa vida. A maneira como Jesus nos enxerga, Jesus estava nada mais, nada menos do que treinando a sua visão ministerial, treinando os seus olhos como o resgatador de vidas. Ele estava nada mais, nada menos do que capacitando o seu coração como aquele que enxergaria nas coisas mais descartadas aquilo que ninguém enxergava. Ele estava treinando que nas madeiras humanas da vida, a qual o valor social não era atribuído, Jesus o pegaria e tirava as lascas e faria deles uma nova criatura. O carpinteiro de Nazaré agora se torna o carpinteiro de toda Israel e depois de todo mundo, como lapidador da nossa vida. Aquele que vai trazer realmente beleza àquilo que não tem forma. Esse Jesus que volta a Nazaré, ele volta ali a se encontrar com aqueles que conviveram com ele. E a pergunta traz um espanto extraordinário. Não é esse José, filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que cresceu com a gente? Não é esse que estava ali aprendendo as coisas, que ia comprar pão no mesmo lugar que a gente, que convivia conosco? Esse mesmo é o Filho de Deus? Jesus se fez, encarnou da forma mais simples, para que não tenha nenhum tipo de barreira, para que eu e você possamos aceitar de forma plena o plano da salvação, nas formas mais extraordinárias, mas também nas formas mais simples. A obra de Jesus na nossa vida é literalmente nos tirar de um lugar onde a nossa real essência não é expressada, e Ele vai lá e limpa, lapida uma obra que não está em nós. Uma obra, a obra da regeneração que o carpinteiro Cristo Jesus faz na nossa vida, ela não é fruto das nossas obras. Ela não é fruto daquilo que eu penso. Ela não é fruto daquilo que eu acredito. Ela não é fruto das minhas convicções. Ela é fruto do agir do Espírito Santo dentro de mim. Isso nada mais é do que a experiência do novo nascimento. Quem quer nascer de novo aqui, irmãos? Quem já nasceu de novo? Quem já nasceu de novo? O impactante deste carpinteiro Jesus Cristo é que as pessoas que chegavam perto dele não voltavam vazias. Esse homem carpinteiro, esse homem Jesus Cristo, que cresceu para trabalhar e ajudar o seu pai, provavelmente não frequentou a escola rabínica, a não ser para fazer a sua iniciação como um bom judeu. Jesus não foi se aprimorar com outra profissão, não foi estudar as filosofias e direitos e conjunturas de estudo da época. Ele limitou-se a viver, ajudar em casa e aprender o ofício de seu pai. Ele se torna um exímio carpinteiro. Prova é o seu ministério como um lapidador de vidas. Esse Deus que nós cremos, irmãos, Ele olha para mim e para você, e Ele simplesmente enxerga aquilo que pode acontecer, que talvez ninguém acredite na gente. Ele enxerga aquela situação que nós estamos enxergando como um pau podre, sem forma, e Ele coloca na sua oficina, o tectus, que é o nome atribuído a essa pessoa que trabalha com material sem forma e vazia. Ele tinha um
um sistema para atribuir o seu trabalho. O que ele fazia? Ele saía à caça, ao encontro daquelas peças sem valor. Não era a madeirinha que ia de encontro com aquele homem que poderia trazer-lhe forma e torná-la útil. Ele ia até os lugares mais distantes para buscar esse elemento, essa obra-prima. Encontrando, ele pegava esse elemento e ele não lapidava, ou não trabalhava com ela naquele lugar. Extraía o tamanho que precisava e ele levava para a sua oficina. Na sua oficina, ele tinha todas as ferramentas para fazer a obra que era necessária. E aqui, irmãos, está algo muito especial. Vivemos hoje numa era dos sem igrejas. Vivemos hoje numa era daqueles que subjugam o privilégio e a alegria de congregarmos, irmãos, juntos para a glória de Deus. A igreja, irmãos, nada mais é do que a oficina desse carpinteiro. A igreja nada mais é do que a oportunidade que nós estamos dando de forma pública, testemunhando que esse carpinteiro, ele tem aqui dentro de nós liberdade para nada mais, nada menos fazer a obra que eu preciso que ele faça em mim. Uma obra que muitas vezes eu posso sentir que dói dentro de mim, mas é uma obra que vai me trazer utilidade, que me vai fazer útil no reino de Deus, a ponto de eu ser discriminado como sal da terra e luz do mundo. O desafio desse carpinteiro para a minha vida e para a tua vida é que nós possamos ter os olhos dele diante das lutas da vida. O desafio que esse carpinteiro faz é que nós possamos ter os olhos dele para nós mesmos. Hoje na classe do discipulado, eu estava falando com os alunos ali. Nós cada vez mais, irmãos, estamos sendo condicionados a visualizarmos a nossa vida espiritual através dos nossos sentimentos, através do nosso lado emocional. E é incrível, irmãos, a obra do inferno para desestruturar a nossa vida nesses sentidos. Alguém já leu, já ouviu, já viu alguma coisa sobre os abates de cavalos? E eu vi uma vez e chocou muito meu coração. Lá na tua terra, Gerson, da pastor Mário também. Os judeus, eles vinham até os frigoríficos ali no Mato Grosso do Sul e eles encomendavam a morte de um cavalo. Eles não comiam carne de gado. Não queriam comer, queriam exportar carne de cavalo. Então eles colocavam o cavalo, uma caixa de metal agarrava as pernas, né, do cavalo, um pouco abaixo do joelho, e ele era acorrentado bem aqui no meio assim, ficava suspenso, né, como se fosse segurando o seu corpo, uma na pontinha do rabo e outra na cabeça. Ficava meio que sustentando. E o cavalo, irmãos, ele tem 2 pontos de ínfima sensibilidade. No lombo e na região perto dos cascos dele. Tanto é que é a sua função atribuída. Carregar alguém no lombo e o pocotó ali para ele poder marchar e fazer aquilo para que ele foi pedido. E o cavalo, ele é conduzido nessa posição a um estado de relaxamento, aonde em fração de segundos, irmãos, passa uma linha feita de aço que simplesmente corta as pernas do cavalo. E naquele exato momento ele não sente que o corte foi feito. E ele morre literalmente com o esvaziar-se do seu sangue. E quando ele vai perdendo a sua vida gradativamente pelo fluir do sangue dele, o peso das correntes começa a ser percebido. E aí então o cavalo vem a óbito. Hoje eu estava conversando com eles e é bem dessa forma que muitas vezes nós somos acometidos pelo roubador das formas do carpinteiro no nosso coração. Ele vem e tenta nos acorrentar de algumas formas, nos aprisiona na caixa do pecado, na caixa das minhas convicções, na caixa do abandono, na caixa do desânimo. E quando eu menos espero, a linha do inferno passa,
tirando minhas pernas, me deixando meio que sem chão, e eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, porque eu também me sinto acorrentado, eu não sei o que fazer, e o meu sangue, o meu vigor, a minha vida, as formas que antes foram atribuídas a mim, elas começam a sair, e eu não consigo perceber, e perceber quando vê, eu simplesmente nos sustento nas coisas elementares da vida, mas eu continuo ainda preso nas correntes que me tiraram da presença plena de Deus. Jesus, como carpinteiro, ele vem para primeiramente arrancar as nossas prisões, arrancar aquilo que nos congela, arrancar aquilo que nos aprisiona, arrancar aquilo que tem como principal objetivo nos tirar a nossa vida, nos tirar o nosso vigor. Por isso ele dá forma onde nós não entendemos que possa acontecer mais forma. Ele dá beleza aonde nós entendemos ou desistimos de que essa beleza pode acontecer. E Jesus começa trabalhando aonde? Começa trabalhando nos princípios básicos da nossa razão. Eu preciso, irmãos, cada vez mais entender que na vida espiritual nós precisamos ser conduzidos pelo nosso sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto o quê? Racional. Pensarmos literalmente naquilo que eu preciso de Deus e me disponibilizar nas mãos do carpinteiro e dizer: Senhor, faça a obra que o Senhor precisa fazer. Lapida os cantos que não prestam. Arranque, Senhor, tudo aquilo que tem me trazido uma forma diferente, que não seja a forma que o Senhor quer que eu tenha. Trabalhe na minha vida, Jesus. Trabalhe no meu coração. Faça em mim, Senhor, a obra que o Senhor fazia. O carpinteiro de Nazaré nada mais é do que o nosso Deus, o Deus que nós cremos. O carpinteiro de Nazaré nada mais é a única pessoa que pode fazer, irmãos, a obra que nós literalmente necessitamos. Somente Ele pode lapidar e trazer ânimo aí onde não há mais. Literalmente enfiar a mão nessa caixa das linhas de corte e realmente nos trazer vida, e não qualquer vida, vida em abundância. Nós não podemos, irmãos, olharmos para esse carpinteiro e nos contentarmos com uma vida pela metade. A vida, aonde há Cristo, a vida e a promulgação de vida, e mais vida, e mais vida, porque Ele é vida. É Ele que deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Ele enfrentou toda a ruína do inferno, a ruína do pecado, para que nós não fôssemos acometidos dessas ruínas. Ele enfrentou a morte para que nós não tivéssemos a morte. Ele enfrentou literalmente a cara, face a face com o diabo, para que a gente pudesse hoje ouvir a sua palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A obra desse carpinteiro é nos fazer hoje novas criaturas. A obra de um escultor artífice, que literalmente imagina o que vai fazer. Já pensou, querido? Eu não tenho essa habilidade. Mas uma vez eu me encontrei com um escultor um talhador de madeiras que fazia uma obra muito linda. E um dia eu perguntei para ele assim: qual que é o segredo de você fazer uma obra tão bonita como essa? Ele falou assim: é que eu interiorizo na minha mente tudo que eu vou fazer. Isso que você está vendo eu já imaginei e já vi antes. Senão eu não ia conseguir fazer. É literalmente uma foto dos meus pensamentos. É como se eu colocasse do lado e eu ia talhando a madeira, mas olhando para a minha imaginação. Eu queria fazer aquilo ali. É nada mais nada menos, irmãos, isso que Jesus faz conosco. Ele não está enxergando o que nós somos hoje. Ele não está nos olhando da maneira como nós estamos nesta hora, nesse momento. Amém? Ele está enxergando aquilo que nós seremos nele. Uma obra lapidada, pura, simples, mas extraordinariamente agora reconstruída pelas mãos do carpinteiro Cristo Jesus. É isso que ele enxerga, querido. E aí nós começamos a fugir das doenças do século, aonde tentam confundir a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus. Nós somos criaturas especiais. Nós somos criaturas formadas pelas mãos de Deus. E nada, absolutamente nada, pode confundir o seu valor, Giva.
Nada, absolutamente nada, pode confundir o seu valor, Ana. Nada pode confundir o seu valor, Tuane. Nada pode confundir o seu valor, meu irmão. Porque você foi feito e lapidado pelas mãos de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus nos formou desde onde? Desde o ventre da nossa mãe. Meus irmãos, nós estamos sendo moldados pelo carpinteiro de Deus desde o ventre da nossa mãe. Direcionados desde a nossa infância, sendo tocados por esse poder restaurador há muito e muito tempo, assim como Cristo. Quando Ele nasce, os primeiros passos de uma criança, a gente não vibra quando vê? Eu fico imaginando daqui a um dia, quando eles adoram começar a correr e caminhar. Esse vovô babão ali vai ficar correndo e a gente vai babado atrás. Os primeiros passos, só para eu pensar, irmãos, que o primeiro passo para nós de uma criança que é festa, na realidade de Cristo, foram os primeiros passos para a cruz. Todo o seu andar era direcionado à cruz. Toda a sua vida estava focada na cruz. Toda a sua vida estava focada na cruz. E mais uma vez, o carpinteiro que deixa as suas funções primárias de um carpinteiro para salvar vidas, mais uma vez tem um encontro com a madeira, mais uma vez se encontra com uma madeira desprovida de forma, mais uma vez com uma madeira que lhe causaria dor, mas ele vai até essa madeira, ele é pendurado nessa madeira, e a cruz não teria nenhum tipo de valor se aquele homem não tivesse sido pendurado ali. Ele traz valor àquilo que não tem forma, ele traz valor, por exemplo, irmãos, o que seria a cruz se Jesus não tivesse tido a experiência ínfima e poderosa de ter morrido nela? Quantas e quantas e quantas invenções de morte. Os romanos eram especialistas nisso, irmãos. Eles se especializaram em produzir morte. Essa era a característica do Império Romano. Tanto é que no sonho de Nabucodonosor, o metal que os qualifica é nada mais, nada menos do que o ferro bruto, um império ferrenho que traria a morte. Eles inventavam vários tipos de morte, mas a cruz se tornou lendária, porque Jesus foi pendurado lá. A cruz de Pedro não é tão lembrada. As cruzes de tantos outros. A cruz de Dimas, aquele que ouviu hoje mesmo, você vai entrar comigo no paraíso, não é também lembrada. Mas a cruz de Jesus é diferente, porque Ele é Deus. E nessa posição como Deus, se entregando por mim e por você, Ele assume todas as minhas e as tuas imperfeições, leva até a cruz, e lá nós somos justificados pelo poder que há no sangue restaurador de Jesus. Você não vibra com isso, irmãos? Você não pode vibrar com isso, porque essa é a nossa única garantia de que há esperança dentro de mim e dentro de você. As pessoas podem desistir de nós, mas Jesus não desiste, porque Ele dá a sua vida por cada um de nós. Ele foi crucificado para que nós tenhamos vida, e nós não podemos, irmãos, hoje nos contentar com a vida pela metade. Não termos uma vida cristã sentimental, mas uma vida cristã que apela ao teu coração, que te emociona, mas que você decida fazer o que é certo no seu coração todos os dias. Jesus decidiu fazer aquilo que era certo. Ele foi até o fim, porque Ele é aquele que nós precisamos. Jesus olhava por um pedaço bruto de lenho e enxergava ali uma linda peça de arte. Esse processo na vida dele como um carpinteiro não era fácil, exigia muita dedicação e compenetração nessa obra. Entre marteladas e cortes nessa madeira, pouco a pouco ia se formando numa maravilhosa obra-prima. E é isso que está acontecendo hoje na minha vida e na tua vida. Você crê? Você crê aí onde você está sentado, que o carpinteiro está aí hoje, nessa hora, lapidando com as marteladas do Espírito Santo, tocando no teu coração, tocando nas tuas convicções, tocando na tua esperança, curando, se for preciso, a tua emoção, aos teus sentimentos, para que racionalmente você entenda hoje que Ele é o autor e consumador da sua fé, que só nele estão enraizadas tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é tudo para todos. E eu quero convidar você nessa noite
ao olhar para este carpinteiro e encontrar nele muito mais. Encontrar o seu amigo Jesus. Encontrar Deus encarnado. Já parou para pensar como o nome de Jesus incomoda? Como o nome de Jesus produz coisas diferentes? Você pode ir em qualquer cultura, culturas basicamente cristãs, e você fala o nome de Deus, aparentemente todos aceitam sem nenhum tipo de reserva. Nas mais diferentes igrejas que temos, por exemplo, no nosso país, e nós falarmos de Deus, aparentemente parece que não choca tanto. Eu vi uma foto esses dias na internet que eu ri muito. Era uma tela e 2 pitbulls, me lembrei de você, Felipe. 2 pitbulls pulando a cerca e tinha uma frase assim: quero ver se é ateu agora. Porque os pitbulls estavam pulando a cerca para já poder ferir aqueles que estavam ali. O nome de Deus, mas o nome de Jesus, ele parece causar algo diferente no coração das pessoas. O nome de Jesus, ele parece trazer algo muito mais poderoso de transformação, e a própria palavra de Deus nos admoesta disso, de que toda obra, tudo que pedirdes, em nome de quem? Em nome de Jesus, o Pai lhe ouvirá. Nesse nome tem poder. E talvez, irmãos, a mesma racionalidade tem te tirado dos caminhos de Deus. A mesma emoção tem te tirado dos caminhos de Deus. Mas Ele continua lapidando o teu coração, fazendo eu e você novas criaturas. Um dos maiores pregadores do século XIX, Whitefield, ele simplesmente pregou 18.400 sermões em 34 anos de ministério. Desses 18.400 sermões que ele pregou, 300 foram sobre a experiência do novo nascimento, de sermos lapidados pelo poder de Deus. Utilizava o mesmo verso. Um dia um dos diáconos de sua igreja olhou para ele e disse assim: por que tanto sermão sobre esse tal de novo nascimento? Não dá para pregar outra coisa? Não dá para pregar mais nada? Por que que nós precisamos de mais uma vez entender de um novo nascimento, de coisas lapidadas na nossa vida? Por que tanto disso? E ele pacientemente olha para o seu diácono e diz: você me estimula a preparar mais um sermão sobre o novo nascimento. Mais uma vez me sinto comovido a pregar mais uma vez sobre o novo nascimento. Ele sobe até o púlpito e prega mais um sermão sobre o novo nascimento. A ideia de uma nova vida percorre desde o Evangelho de Jesus até a nossa existência hoje. E nós hoje, irmãos, nada mais, nada menos, vamos celebrar a vida que há em Jesus nesse lugar hoje. Nesse lugar. Tem algo que tem tirado o teu ânimo? Tem algo que tem tirado a tua esperança de que Jesus olha para você e te enxerga do jeito que você é, e Ele tem planos para a tua vida? Tem algo que tem desanimado você disso? Talvez você fez um emaranhado de sonhos no teu coração e hoje você pede para que Deus possa explicar para você o que está acontecendo. Quero convidar você hoje a olhar nos olhos do carpinteiro, o carpinteiro de Nazaré. Ele vai explicar para você. Ele vai tocar você e vai trazer vida aonde não há vida. Ele vai tocar o teu coração. Amém?